Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. As palavras de Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos agora, perto da hora de ele ir embora e partir, Jesus diz para os seus discípulos que eles ficassem posicionados em um lugar, posicionados, para que então o Espírito viesse sobre eles. E Jesus diz: e vocês vão receber esse Espírito, o Espírito Santo. E depois de vocês receberem o Espírito Santo, então a partir dali vocês vão ser testemunhas. Testemunhas do que Jesus é. Testemunhas que Jesus está falando, é o próprio Jesus que está falando. Essa testemunha, ela é fundamental para o avanço do reino de Deus. Aliás, é a única forma do Evangelho avançar, é através das testemunhas, que são as pessoas que fazem parte, que são do corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Jesus. A palavra deixa muito claro. A palavra deixa muito claro isso, que Jesus viria, e ele seria, como diz a palavra, aquele que inauguraria uma nova era, um novo tempo, um tempo de bênção. Jesus veio então para uma missão, nasceu numa manjedoura simples, diferente da expectativa que se tinha, que ele nasceria com glamour. Jesus nasce numa manjedoura, cresce de uma maneira simples, e com 30 anos, Jesus encontra o seu chamado, a sua vocação. Jesus encontra o seu sentido de existir, seu propósito. Então Jesus, ele encontrando o seu propósito, ou chegando na conclusão do seu propósito, ele avança para a sua missão. E qual a missão de Jesus? A missão de Jesus era reconciliar o homem com o Pai dele e tornar todo homem filho do mesmo Pai. Verdade é que o homem se distanciou de Deus quando o homem desobedeceu. Nunca foi plano de Deus que os homens vivessem debaixo de maldição. Deus nunca planejou isso, até porque tudo que Deus faz é bom. Deus nunca fez nada errado, tudo que Deus planeja é perfeito, é bom. Então Deus planejou o homem, projetou o homem, construiu o homem, e o homem deu as costas para Deus, desobedecendo aquilo que Deus tinha dito que era para o homem não fazer, que era comer do fruto. A desobediência de Deus do homem com Deus, a desobediência do homem com Deus fez a separação do homem do propósito de Deus. É isso que acontece. Existem erros da gente, existem equívocos e erros da gente que são decisivos. Existem erros que nós cometemos que não cabe pedir desculpa. Você até vai pedir perdão, você até vai ser perdoado, mas a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A vida adulta mostra para a gente que existem erros que, se nós cometermos, eles trarão consequências irreparáveis. Deus, que nunca perde, faz algo novo, mas não a mesma coisa, já não é mais o mesmo plano. O homem cometeu um erro que impossibilitou ele de seguir no plano de Deus. Qual era o plano de Deus para o homem? Uma vida boa. Qual era o plano de Deus para o homem? Uma vida sem preocupações. As mulheres sem dores no parto, os homens sem o peso do trabalho, muito embora tivesse que trabalhar, mas não havia o peso do trabalho. Não haveria morte, não haveria assassinato, não haveria maldade, nada disso haveria. Esse era o plano de Deus. Nunca foi plano de Deus a maldade do homem. Alguns perguntam hoje ainda, Luiz, sobre onde Deus estava quando algo de ruim aconteceu. Onde Deus estava quando uma criança morreu? Onde Deus estava quando um acidente aconteceu? Onde Deus estava? A pergunta de muita gente é essa. Eu vou responder para vocês onde Deus estava. Deus estava lá no Éden dizendo para o homem: não faça isso.
Deus estava lá dizendo, não faça. Foi o homem que quis fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Então onde Deus estava? Dizendo isso. Onde Deus está hoje? Dizendo as mesmas coisas. Amem os que vos perseguem, não façam o mal, perdoem, não se embriaguem. Deus está continuando dizendo a mesma coisa. Não faça o mal, não mate, não violente. Deus está dizendo a mesma coisa. Mas o homem decidiu seguir um caminho sozinho, de acordo com as suas próprias decisões, quando disse para Deus, eu não quero te obedecer, eu quero fazer o que eu quero ser livre. Então Deus falou assim, então tá bom, seja livre, faça o que você quer, campeão, você é o sabidão, então faça, mas colhe a consequência de fazer o que você quer. E a consequência do homem fazer o que quer, gerou o mundo que a gente vive, e agora muita gente, agora muita gente no auge e no alto da sua arrogância e da sua soberba, levanta os olhos para o céu e tem a cara de pau de dizer para Deus onde ele estava. Deus estava lá, onde ele continua estando, dizendo para a gente, ora, fala comigo, considere o Senhor, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, continua dizendo essas coisas, seja fiel, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus continua lá dizendo isso, e os homens continuam não ligando para isso. E o resultado que a gente vê no mundo é consequência não da ação de Deus, é da pseudo-liberdade do homem, que acha que ser livre para fazer o que quer vai dar boa coisa. Quando na verdade essa liberdade que as pessoas gostam de chamar de liberdade, na verdade é a escravidão, como eu já falei, da vontade. Eu sou livre para fazer o que eu quero, isso não é liberdade, isso é escravidão da tua vontade. Agora faz o que tu não quer, que eu quero ver se tu é livre ou não. Faz o que tu não quer fazer, ou deixa de fazer o que tu gosta muito de fazer. Faz. Você é livre? É livre, livre mesmo. Livre. Então tá bom, a partir de hoje, para de tomar Coca-Cola. Não, amor, você não é livre? Para de comer açúcar. Não consegue? Lógico que não consegue, você é escravo da sua vontade. E essa escravidão da sua vontade é mais ou menos controlada por Deus. Porque se deixar você solto para fazer o que você pensa, meu irmão, se deixar você solto para falar o que você quer, para fazer o que você quer, o resultado disso é um horror. Mas nós chamamos de liberdade. Então o homem, em nome da liberdade, tomou a rédea da sua vida, tomou conta de tudo e hoje reclama da ausência de Deus que ele mesmo colocou para fora. Primeira coisa que aconteceu, a gente hoje acha o mundo ruim, A primeira coisa, Wagner, que aconteceu depois que o homem decidiu desobedecer a Deus, no próximo passo da história, a primeira coisa que aconteceu foi um irmão matar o outro. E sabe por que o irmão matou o outro? Esses dias eu ouvi um vídeo e faz sentido. Um irmão matou o outro em nome de um culto. Isso quer dizer que nem fazer parte da igreja ou fazer culto significa alguma coisa. O que significa é submeter a vida à vontade de Deus e obedecer a Deus em tudo. E isso é o sinal, isso é o que traz o resultado de uma bênção para a gente. Então, a palavra de Deus, Jesus deu uma orientação para que a gente receberia sobre nós o Espírito Santo e a partir dali nós seríamos testemunhas, que é a única forma de as pessoas conhecerem o Senhor. Como eu estava dizendo, Jesus veio, cumpriu a sua missão, negou a sua vontade, obedeceu ao Pai, se submeteu ao Pai, porque ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha.
Então Jesus, cumprindo do jeito certo, agindo da maneira correta, ele cumpriu o seu propósito. E qual foi o propósito de Jesus? Pegar na mão do homem e aproximar o homem do seu Deus. E agora não mais aproximar o homem do seu Deus, mas revelar para o homem que ele tem um pai. Então Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus mostra que aquele Deus distante agora era visto como um pai, e o próprio Jesus mostra quem era o pai. Ele está fazendo isso. Jesus está pegando na mão de filhos desgarrados, porque toda a desgraça da humanidade habita na ausência de Deus na vida das pessoas. Toda a tristeza mora na distância do homem com o seu pai. Aí é que mora. Você pode enxugar gelo, querer resolver as outras coisas. Você pode querer resolver os problemas que estão na ponta. Mas a raiz do problema é que o homem é longe, distante de Deus e do seu pai. Ele é até muito religioso às vezes. Ele faz um bom culto, Guilherme, mas ele não é próximo de Deus como um pai. Ele não enxerga Deus como a gente enxerga o nosso pai, aquele que a gente tem prazer de estar perto. Então, a raiz do problema da humanidade toda, desde o probleminha seu na sua família com seu filho de 14 anos, até o problema de uma grande nação por corrupção, todos esses problemas, a raiz desse problema é a distância do homem com o seu pai, no sentido de olhar para Deus e realmente enxergar Ele como pai. Distância da relação, não distância da objetividade da informação. Deus é pai, todo mundo fala. Todo mundo fala, Tiago, Deus é pai, 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 Deus é pai. Sim, todo mundo fala. Agora, na relação, na vida, no sentimento, no que se sente dentro, quando se ouve falar de Deus, na percepção interna, emocional, daquele que fala com seu Deus, com seu pai, na percepção emocional, no sentido aqui de dentro, quando nós num momento como esse culto, cantamos aquele louvor que eles cantaram novo aqui, que fala de um Jesus que morreu na cruz por nós, esse sentimento de verdade, essa aproximação, esse próximo é próximo de relação, de relacionamento, esse próximo é de intimidade, esse próximo é de convívio, esse próximo é de vida. A raiz dos problemas da humanidade está em que os homens estão vivendo longe do seu pai, mesmo próximo da religião, longe de Deus, longe do pai. Então a gente vive o fenômeno de pessoas que se dizem filhas de Deus, que vivem uma vida desgraçada. Então a gente vive o fenômeno de homens, casais, homens e mulheres, que se dizem fiéis ao seu Deus, fiéis ao seu culto, fiéis à sua religião, mas os filhos não conseguem conviver no mesmo ambiente de fé que seu pai e sua mãe. O pai e a mãe são muito crentes, mas os filhos não são, porque sempre viveu um relacionamento frio com um Deus distante, mas nunca os filhos sentiram o calor do pai e a presença do pai que os seus pais trouxeram para a convivência da sua família. Quando você fala das coisas de Deus, por exemplo, qual a reação dos seus filhos? Eu confesso para vocês que domingo passado, ou retrasado, eu não lembro, eu fiquei muito tocado por Deus, e eu não falei para ninguém isso até agora, é a primeira vez que eu vou falar, nem com a Priscila eu falei isso, mas eu estava aqui ministrando, acho que foi na ceia, estava ministrando e eu pedi para ficar em pé as pessoas que estavam sendo mexidas pelo Senhor, tocadas pelo Espírito Santo, e quando eu olho na arquibancada, minha filha está em pé. Foi na ceia. Minha filha está em pé, com 11 anos, sendo tocada e mexida pelo Espírito Santo. Porque ela sabe que a vida que o pai dela e que a mãe dela tem com Deus não é uma vida religiosa e fria, ela é próxima com o pai. Então os grandes problemas que você tem na sua casa, na sua família, de existência emocional, sabe onde está? Que você não é próximo de Deus. Você fala de Deus, você ouve louvor, você faz um monte de coisa, mas você não é próximo do pai. Você não tem sensações e sentimento, saudade do pai.
Quanto tempo faz que você não se entregou para 1 hora, meia hora de comunhão com o seu Pai, de sentar ou ficar de joelhos, ou enfim caminhar, falando com Deus, e falando, até que daqui um pouco você começa a perceber que esse diálogo começa a ter um retorno, você começa a ouvir algumas coisas, e você não sabe muito bem como é a voz, mas você sabe que dentro de você cria uma convicção, e você começa meio que distante entender que aquela convicção é a voz de Deus, até que um dia você pode chegar e dizer assim: Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, e Deus disse para mim A, B e C, eu ouvi de Deus. Ah, mas como isso funciona? Não sei, é eu e ele, é só eu e ele, não é matemática, porque o Pai fala com cada filho de um jeito diferente. Tu fala muita coisa para os teus filhos. Se alguém tem 2, 3 ou 4 filhos aqui, 5, glória a Deus, filhos, você sabe muito bem que o jeito de falar com um não é o mesmo de falar com o outro. Um te entende de um jeito, o outro te entende de outro jeito. Você pode dar ordens na casa para todos eles, você pode mandar para eles, isso é religião. Você pode dar uma ordem para todos eles, e por você ser autoridade, todos eles obedecem a sua ordem, dependendo até às vezes do seu tom de voz, ou com o que você está na mão. Te obedecem. Deixa eu falar para vocês, a religião faz as pessoas obedecerem. A religião faz as pessoas obedecerem. O ambiente social faz as pessoas obedecerem. Não precisa nem falar para alguém. Ela simplesmente, por estar num ambiente social onde as pessoas não bebem, ela já entende que não bebe. A religião, o ambiente social, isso faz esse trabalho de todo mundo obedecer. Mas falar com um filho, de forma que o filho entenda valores profundos, nunca é do mesmo jeito de um filho para o outro. Você fala de um jeito, um filho entende, fala de outro para o outro entender. É assim que Deus fala com a gente. Então não tem como eu dizer para você como Ele fala comigo, porque só o meu interior consegue descrever que quando Ele fala, eu entendo. Mas como nós ouviremos a voz de um Pai, de um Deus, se nós não temos relacionamento com Ele? Nós não temos meia hora por dia, meia hora, 1 hora por semana, que nós dedicamos para ficar só nós e o nosso Pai, falando com Ele, dizendo coisas para Ele, mesmo que no início pareça uma loucura falar as coisas para Deus, ou dizer: Deus, eu não aguento mais, ou dizer: Deus, eu cheguei no meu limite, ou dizer: Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma resposta. Esse relacionamento com Deus, esse entendimento de Deus, essa aproximação com o Pai, foi isso que Jesus veio fazer. Jesus já sabia, Felipe, que a raiz dos problemas das pessoas era a distância de Deus com seus filhos do Pai. Jesus já sabia. Qual foi a missão de Deus na cruz do Calvário? Qual foi a missão de Deus enviando o seu Filho do céu para morrer por nós na terra? Esse tamanho, esse evento poderoso, esse evento gigante, esse evento é tão importante na história da humanidade, um Deus eterno que envia o seu Filho unigênito para morrer numa cruz pelos outros. Qual é o objetivo, qual o motivo, o que levou Ele a fazer isso? É a pergunta que nós fazemos muitas vezes para as pessoas que têm uma atitude radical: por que fez isso? Qual o motivo? Não é atitude comum, escute, não é uma atitude comum entregar um filho por alguém. Não é uma atitude comum o céu descer para a terra. Não é uma atitude comum todos os 3 seres eternos que existem em uma unidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não faz sentido os três se movimentarem em direção a uma terra cheia de gente que nem nós. Olha para nós. Olha para nós. Não, escuta, olha para nós. O céu se moveu para nós. Mas vem cá, olha para nós. Olha para a humanidade. Olha para quem você é, os teus pensamentos. Quantas vezes você já errou? Quantas palavras malditas na hora errada?
Quantas pessoas você julgou? Quantas pessoas você ofendeu? Quanta injustiça você já cometeu? Quanta palavra errada você já deu? Quantas vezes jovens e adolescentes erraram com seus pais? Olha para nós. Olha o resultado das nossas mãos. Olha o mundo como é. Olha o resultado da humanidade. Olha para nós. O céu se moveu em direção a nós. É um fato importante. É algo muito importante o céu ter se movido. Afinal de contas, o que levou o céu a se mover em direção a pessoas tão pecadoras como nós? O que aconteceu? Qual foi o motivo, Fernando? O que Deus estava fazendo? Deus estava abrindo uma oportunidade para nós resolvermos os nossos problemas. Porque a raiz dos nossos problemas, pode pegar e botar numa lista os problemas de todos vocês. Pode pegar uma lista de todos vocês, botar num caderno de 200 mil folhas. Problema A, problema B, problema C, problema X, problema Y, coloca todos eles. Todos esses problemas têm a sua raiz na distância de você com seu Deus. E a humanidade sofre isso. A humanidade sofre a ausência do Pai presente na vida. E aí por isso a humanidade é assim. Então Jesus olhando para isso, o Pai olhando para isso, decidiu resolver os problemas da humanidade, enviando seu Filho Jesus para viver, ser exemplo de homem, ser o homem a ser alcançado, ser o homem no comportamento, no jeito de ser, a ser alcançado. Jesus viveu 3 anos e meio entre nós, revelados para nós, porque viveu 33 anos e meio, mas os 3 anos e meio da sua existência foi revelado para nós, para a gente olhar para Ele e dizer, é assim. Para mostrar para nós um comportamento, jeito de ser, para dizer para nós palavras de direcionamento de vida. E no final Ele morre na cruz por nós, como perdão dos nossos pecados. E qual o objetivo de tudo isso? Pegar homens distante do Pai e trazer os homens para perto do Pai e dizer, bom, aqui está a solução dos teus problemas. Aqui. Estar aqui perto do Pai, estar aqui realmente perto do Pai, é aqui que está a solução dos teus problemas. Foi isso que Jesus fez. E no final Ele disse, pessoal, vocês não conseguem chegar perto do Pai por causa do pecado de vocês. Vocês são muito pecadores. Vocês são muito maus. Não tem como vocês chegarem perto do Pai. Mas não tem como. Vocês só vão ser abençoados. Só vão ter uma vida abençoada se estiver perto dEle. Ele pode dar tudo para vocês. Tudo que Ele dá, se vai. Tudo que Ele der, vai ter um tempo e vai partir. É por isso que as pessoas que vivem em torno de Deus, a partir daquilo que Ele dá, elas sempre estão batendo na porta de novo. Porque tudo que Deus dá se vai. Você quer alegria? Ele te dá. Mas às vezes dura até terça-feira, quarta-feira, quando tu mesmo permite que os demônios entrem na tua vida. E acabou a paz. Ela vai estar tudo de novo, batendo na porta, pedindo o que Ele pode te dar. Você quer um carro abençoado? Eu vou orar, fazer campanha de oração e jejum, para que Deus me dê um carro abençoado. Ele te dá o carro abençoado. Daqui a 7 anos, tu está batendo na porta de novo, pedindo outro carro. E aliás, pedindo para vender com um preço bom, aquele carro todo encacado, que você bateu e encacorou ele. Deus me abençoa que eu consiga vender esse carro com valor alto. O carro, tipo assim, Deus, não deixa eles verem os defeitos, mente para eles, por mim. Daí com dinheiro esse aí eu pego um de entrada e compro o melhor. E lá está na porta de novo, batendo na porta. Então, a relação com Deus, a partir daquilo que Ele pode dar, é uma relação não é sustentável. Só tem um jeito de viver uma vida plena e abençoada, estando com Ele. Que Ele é o segredo da bênção. Estar com Ele é a solução dos problemas, não só os dessa terra, mas os eternos. Estar com Ele é a solução dos problemas. Estar com Deus é a solução dos problemas.
Então Jesus veio mostrar para a gente como era o jeito de se comportar, e no final ele morre na cruz, porque nós não podíamos estar perto de Deus, por causa do nosso pecado. Então Jesus morre na cruz para perdoar esses pecados, não só os que existiam lá naquela época, mas todos os do futuro. Deixou crédito com Deus, ao ponto de qualquer um de vocês, ao ponto de que qualquer imundo pecador, assassino, traficante, todos, quando se humilham aos pés do Senhor e humilhados, quebrantados, arrependidos, levantam a mão e diz: Deus, tem misericórdia de mim, entra em ação o crédito que Jesus deixou na cruz. E o crédito deixado na cruz paga os pecados do mais vil pecador, do mais inútil pecador, perdoa os pecados dele e dá para ele acesso a quem, irmão? Ao Pai. E agora todos os problemas dele estão resolvidos, porque ele pode ir para a cadeia, pagar pelos seus crimes, ele pode passar anos na cadeia pagando os crimes que cometeu, mas ele agora é abençoado mesmo estando na cadeia, porque agora ele está perto do Pai. E estar perto do Pai é o segredo da bênção sobre todas as pessoas. O que eu quero pregar hoje para vocês é que quando esse Jesus que fez esse trabalho todo, Kelly, esse Jesus que fez todo esse trabalho todo, deixou pago os pecados de todo mundo, mostrou com a sua vida o exemplo de ser alguém de Deus. Depois de fazer todo esse trabalho, ele diz assim: olha pessoal, eu estou indo, agora vocês fazem parte de mim, e a partir de agora, vocês vão ir fazendo o que eu fiz. E agora vocês vão por todo mundo e preguem o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então agora vocês vão levando essa mensagem, vocês vão pegando filhos distantes do Pai e levando para perto do Pai e dizendo: ó, agora você está aqui, aqui é o lugar de você estar, é isso, a nossa missão é essa. E agora aquilo que eu fiz, vocês continuem fazendo. A parte do perdão dos pecados, eu já resolvi, está todo mundo perdoado. Agora vocês vão falando e mostrando para eles que já foi pago os pecados deles e eles podem agora chegar perto do Pai. Agora tem solução perto do Pai. E aí a gente encontra pessoas com doenças emocionais e o que a gente fala para eles? Venham para perto do Pai, onde tem solução. A gente encontra pessoas com problema na família, com a família desgraçada, e a gente traz eles para perto do Pai, onde tem a solução. A solução não é uma família resolvida, a solução é estar perto do Pai, e estar perto do Pai resolve todas as outras coisas. Jesus diz isso: agora que eu estou indo, vocês vão estar aqui e vocês vão fazer essa missão. Só que vocês não conseguem sozinhos, porque isso é muito poderoso para um ser humano fazer, isso é muito grande para um ser humano fazer. Escuta o que eu vou falar para você, escuta. Mudar a rota da vida de uma pessoa, nenhum ser humano com as suas habilidades psicológicas, psiquiátricas, de influência ou manipulação consegue fazer. Mudar a rota das pessoas para perto de Deus, somente o Espírito Santo consegue fazer. Por isso é uma ilusão quando nós olhamos para pessoas que se dizem grandes pelo dom que têm, achando que o dom que eles carregam é quem faz o trabalho todo, quando na verdade, só quem pode fazer é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pega uma pessoa que está longe de Deus e aproxima ela de Deus. Só o Espírito Santo pega um religioso, todo certo na religião, mas com a vida esculhambada, só o Espírito Santo aproxima ele do Pai, para que ele tenha uma vida abençoada. Então Jesus deixa a missão para nós: vocês vão receber um poder, vai vir sobre vocês. Jesus está informando, isso que eu queria que vocês dessem atenção. Tudo o que Jesus informa é importante, não é uma dúvida, não é um talvez, Kelly, não é uma dúvida, não é um talvez, não é um de repente. Jesus disse: vai descer um poder sobre vocês, vai descer.
vai descer um poder sobre vocês, vai vir um poder sobre vocês. E depois de vocês receberem esse poder, então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui quanto em outros lugares. Esse poder que Jesus falou, que viria sobre nós, ele já veio, já está. Esse poder à disposição de todo aquele que crê, já é realidade, não expectativa. Porque a nossa fé, Jesus é tão poderoso e Ele é tão sábio, que Ele não deixou nenhuma expectativa, só deixou certeza. Toda a fé fundamentada em expectativa é uma desgraça, não é fé. Toda a religiosidade estruturada em cima de uma expectativa, isso é desgraçante, porque não vem de Deus. Deus não deixou para nós nada de expectativa, Ele deixou realidades para nós. Por isso que a nossa fé é firme, porque a nossa fé é fundamentada numa verdade, numa realidade. Qual é a realidade que a nossa fé é fundamentada? Nossa fé é fundamentada numa realidade de que já há um poder à disposição de todo aquele que quer. Isso mesmo, todo o que quer. Vocês vão ser testemunhas minhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só depois, vocês serão minhas testemunhas. Você pode ser testemunha do que Deus fez. Você pode ser testemunha do que Deus fez na vida do outro. Testemunhas de Deus só se é com o Espírito Santo empoderando você. Então, quando o Espírito Santo enche você desse poder, então ali para frente você é uma testemunha efetiva do que Deus pode fazer. O que Jesus está falando para nós é isso, dizendo para nós: vocês vão receber um poder e depois vocês vão ser testemunhas. Esse poder já está à disposição de todos nós, porque ele não foi retirado de nós, o poder do Espírito Santo. Não foi tirado, não foi arrancado, ele está à disposição de todo aquele que deseja, de todo aquele que quer esse poder, de todo aquele que quer ser testemunha. Eu queria ser testemunha do que Deus fez na minha vida. Eu queria ser testemunha desse Deus. Porque eu encontro, escuta, presta atenção, porque tem um monte de gente que eu conheço que tem uma vida terrivelmente triste, porque estão afastadas do Pai. E como eu queria ser instrumento de aproximação dessas pessoas com Deus, para que eles tivessem a vida resolvida. Como eu queria. Como eu gostaria que os meus amigos encontrassem o Pai e tivessem a vida resolvida. Como eu gostaria que o meu pai encontrasse. Como eu queria que a minha mãe encontrasse esse Deus e tivesse os seus problemas resolvidos, porque eu não suporto mais conviver com pessoas que eu amo demais e têm uma vida sofrida. Eu não aguento mais encontrar a fulana dopada de remédios. Eu não aguento mais olhar para o fulano e não ter um futuro. Eu não aguento mais ver o fulano viciado em drogas. Eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo. Eu não aguento mais, Guilherme, ver as pessoas sendo assassinadas. Eu não aguento mais ver acidente de carro onde bêbados descontrolados matam outras pessoas. Eu não aguento mais morte, eu não aguento mais dor. Eu não aguento mais as pessoas sofrendo. Como eu gostaria de que pelo menos as pessoas que estivessem perto de mim, eu pudesse pegar elas e levar para perto de Deus e elas tivessem uma vida abençoada. Você só consegue fazer isso através do Espírito Santo, só Ele que pode fazer. Então, se você realmente se importa com essas pessoas, então se você realmente se importa com alguém, a primeira coisa que você deve acender na sua mente como prioridade é ser cheio desse poder. Porque não adianta, sua palavra não adianta, sua conversa não adianta, sua habilidade em falar não adianta, seu jeito bonito de comunicar não adianta, sua amizade não adianta. Somente o poder destinado para nós é poderoso para fazer essas coisas acontecer. Nada mais é poderoso do que isso. Toda tentativa sem o Espírito Santo é frustrada. Somente o poder do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é a única forma de eu ser instrumento de aproximação de quem eu amo com o meu Deus e o meu Pai, então eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu não quero viver uma fé como eu estou vivendo, porque é uma fé, eu creio em Deus, mas eu não tenho convicção de que eu sou cheio do Espírito Santo.
Quantas pessoas, e não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão e nem sinalizar na transmissão, mas quantas pessoas podem dizer assim: eu sou cheio do Espírito Santo, eu alcancei esse poder, eu sei do que o pastor está falando. E é realmente o que ele está falando. É legal. Eu sei esse poder, eu sei, conheço. Quantos podem dizer isso hoje? Eu conheço, é realmente assim. É realmente assim. A gente do nada é instrumento de Deus, e a gente, de uma forma que a gente não sabe explicar, a gente aproxima as pessoas de um pai, e aquela pessoa começa a ser abençoada, e ela começa a prosperar. Eu tenho pessoas que eu conheci, e elas mudaram assim. Você tem que pensar nisso, se você realmente experimentou ou sabe que poder eu estou falando e o que é isso que eu estou falando. Se você não tem conhecimento disso, se você não sabe o que é isso, se você não experimentou o que é isso, é bem provável que você não conheça ainda esse poder e esse poder não tenha se revelado para você. A palavra fala que quando Jesus prometeu, Gabriela, esse Espírito Santo, quando ele disse que ia descer sobre as pessoas com o Espírito Santo, foi uma palavra muito menos convincente do que a minha. Jesus não ficou 50 minutos falando, porque vocês vão ver que vai haver um poder. Não, Jesus não falou não, irmão. Ele só falou assim, ó, vocês fiquem lá em Jerusalém, vocês fiquem lá, Almiro, tu fica lá em Jerusalém, lá que eu vou descer com o meu Espírito lá, e vocês vão ser cheios, e aí depois vocês vão ser testemunhas. Só falou isso aí e foi embora, irmão. Não ficou convencendo ninguém. Jesus não é assim, irmão, de ficar convencendo. A gente é. Mas Jesus não. Ele só falou isso, ó Lucas. Olha pessoal, eu vou descer com o meu Espírito lá em Jerusalém, vocês fiquem lá até que. E esse até que é que acaba com a gente. Esse até que, ô Felipe, é que acaba com a gente. Até que é dele, irmão, até que não sabe quando é que é. Nossa alma ansiosa, desejosa por resposta, nossa alma desejosa, ansiosa por, até que quando, irmão? Passar a vida lá? Eu tenho coisa para fazer, eu tenho a minha vida para tocar, eu tenho que andar. Aí Jesus solta um até que para nós, você fica lá até que do alto seja revestido de poder. Até que quando? Vai 400 pessoas para lá, e das 400, uma começa a olhar para a outra assim, ó irmão, acho que não vai vir nada. Já faz uns 3 dias que eu estou aqui, já morreu, está todo mundo falando que ele está morto, vou ficar é nada. E começam a ir embora, das 400, ou aproximadamente 400 pessoas que esperaram aproximadamente 10 dias, a maioria foi embora, 75% foi embora, eram 400, ficou 100, ficou só 100, e ele disse, fiquem em Jerusalém, e uns foram indo embora, e outros foram ficando, e aqueles que foram ficando, no dia do Pentecostes, veio sobre eles o Espírito Santo, e naquele dia, eles foram testemunhas, ao ponto de que em um sermão, uma pregação simples de um homem chamado Pedro, o mesmo que tinha negado Jesus há 13 dias atrás. 13, um pouco mais, na verdade, é um pouco mais de dias. Mas enfim, o Pedro que tinha negado alguns dias atrás, esse mesmo Pedro agora, levanta no meio da multidão e ninguém manda ele calar a boca. Cara, sai daqui, tu negou, fica quieto. Não, ele levanta, começa a falar e naquele dia quase 3.000 pessoas se aproximam do Pai, porque Pedro se levantou debaixo desse poder que foi entregue para nós todos lá. De lá para cá, a premissa ela é igual, é verdadeira, continua a mesma coisa. De lá para cá, continua a mesma coisa. Jesus continua dizendo para nós, sejam cheios do Espírito. Depois de ser cheios do Espírito, vocês vão ser testemunha. Ele continua dizendo, fiquem, esperem, fiquem em Jerusalém até que. Esse até que é o que manda para a gente.
quando a gente decide crer nessa palavra, tem que nascer dentro da gente o até que de Jesus. E aí você vai dizer assim: olha, então, se esse poder do Espírito Santo já foi entregue, já está à disposição, se esse poder do Espírito Santo é o que me torna testemunha de verdade, então se com esse poder eu vou conseguir ajudar meus amigos? Vou, pastor? Vai. Com esse poder, pastor, eu vou conseguir ajudar a minha família? Vai. Pastor, eu tenho uma filha que vive cheia de problemas, pastor. Já ajudei, já aconselhei, já levei no psicólogo, já levei no psiquiatra, já dei remédio, já fiz de tudo, pastor, e nada resolve. Pastor, o meu casamento, a gente já passou por tanta confusão, já tanta briga, a gente já buscou tanto atendimento de tanta gente, e nada resolveu. Pastor, a minha vida é uma mentira. Todo mundo acredita numa verdade que não é. Eu dentro de mim carrego uma coisa que ninguém sabe. Pastor, na minha família só eu sirvo o Senhor, ninguém mais serve. E eu lamento tanto que meus familiares não conheçam o Senhor. Pastor, a minha empresa é um caos. Eu queria tanto que fosse mais abençoado. Pastor, meus familiares sofrem tanto por não ter Jesus, como eu queria. Você quer? Então você vai ter que ir para Jerusalém, e vai ter que ficar lá, até que do alto você seja revestido desse poder. Como é que faz, pastor? Primeiro, você tem que querer, e tem que querer muito, porque você vai ter vontade de abandonar o que eu estou falando para você aqui. No terceiro dia de propósito seu, o diabo vai arrancar todinho da sua cabeça. Não é tão assim como o pastor falou. Não é assim. O pastor é só um homem, e ele é até meio esquisito, meio louco, não é nem de muita confiança assim. O diabo vai começar a trabalhar na sua mente. Terceiro dia, vai para casa. Esse tempo que tu está aqui, tu poderia estar fazendo outra coisa. É assim que funciona. Mas deixa eu falar para você, existe um poder? Existe. É real? É real. Está à disposição? Já está entre nós. Escuta, já está. Já está entre nós. Esse poder não precisa pedir para Deus mandar, já mandou. O mesmo princípio da palavra de Jesus que disse: quem tem sede, vem a mim e beba, é o mesmo princípio da palavra de quem quer esse poder. Então pega. Você quer? Então pega. Mas o princípio e a forma ainda continua sendo a mesma. Porque nós vivemos, deixa eu abrir um parênteses, nós vivemos numa geração comercial, onde tudo é comprável. Nossa geração é a geração do comércio. É o comércio. E o comércio está onde? O comércio está no se fizer alguma coisa, você recebe no automático. Você já comprou no Mercado Livre? Comprou no Mercado Livre, sim ou não? Já comprou no Mercado Livre? Pagou? E se demorar 45 dias para chegar, como é que fica? Porque nós somos acostumados ao comércio, irmão. Eu não quero, pastor, o poder do Espírito Santo. Eu quero ir num culto. Oh, irmão, meu Deus. Aleluia. Não quero o poder do Espírito Santo, pastor. Eu quero me arrumar, ir num culto, receber uma palavra poderosa e receber minha bênção e ir embora. Isso é comércio, irmão. Isso é comércio. Onde você acha que porque veio no culto, onde você acha porque veio aqui arrumadinho, porque não falou palavrão na semana, porque não brigou com ninguém, porque não ofendeu ninguém, porque não enxagou os pés, porque está tudo certo. Aí você vai no culto e
você faça um culto bem bom, na expectativa de que tudo isso que tu fez consiga comprar de Deus alguma coisa. Isso aí é comércio, irmão, comércio. E eu nunca vi relacionamento de filho com pai em cima de uma estrutura de comércio. Não é assim que funciona, muito pelo contrário. Então o convite de Deus é esse, o poder está aí à disposição, está aqui já, o poder já está aqui, ó, já foi dado, não precisa orar, nem precisa nem orar para pedir o poder, porque o poder já está dado para todos nós. O que Deus está dizendo para você agora vai lá e fica, espera, vai lá pegar. Como é que funciona esse pegar, pastor? Igual Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Então eu estou dando algumas informações para encerrar. A primeira informação, que o poder é real. Segunda informação, o poder já foi dado. A terceira informação, que você tem que ir buscar. E esse buscar tem uma palavrinha, até que. Então quando você entrar agora e você decidir entrar nessa busca, a pergunta que eu faço para você é: você vai suportar o até que ou vai correr da raia? Minha pergunta para você é essa, ô Jefferson. A minha pergunta para você é essa: você quer o poder? Todo mundo quer, né, irmão? Agora a pergunta é: você vai ficar lá até que seja? Você vai ficar lá até que aconteça? Você vai ficar lá até que você experimente isso? Ou você vai embora? Porque se você decidir por esse poder e você resolver ficar em Jerusalém até que, então pode ter certeza que você vai experimentar. Mas depende de uma decisão muito firme. Porque andando com Jesus, de 400, 300 foram embora, só ficou 100. A pergunta que eu faço para você é outra: você faz parte de quem? Dos 400 ou dos 100? Dos 300 ou dos 100? Pergunta aí para o irmão que está ao seu lado aí: ei, irmão, você é dos 300 ou dos 100? De quem que você é? Você já sabe a informação, você já sabe a verdade, você já sabe que tem o poder. A pergunta é: você é dos 300 que vão correr da raia e vão continuar assim? Ou você é dos 100 que vão ficar até que esse poder invada a sua vida? Vamos ficar em pé. Existe uma vida de poder esperando você. Existe uma outra vida esperando você. E esse poder resolve tudo, pastor. Pergunta para Jesus, irmão. Pergunta para quem foi tocado por esse poder. Porque talvez eu falar, alguns não vão acreditar. Pergunta para quem foi tocado por esse poder. Um dia eu decidi isso aí na minha vida. Eu tinha 17 anos, eu acho, 18. Eu disse: não pode, não pode. Não pode. Vou compartilhar com vocês para depois orar. Não pode. Deus não tem isso para alguns, isso é para todos. Não pode, eu quero isso. Com 18 anos eu decidi, Priscila. 18 anos. Eu quero isso, Alex, eu quero. Eu quero. Não é possível. Que é um poder que faz essas coisas, que me torna uma testemunha do que Jesus foi, de quem Jesus é, que me torna um instrumento de resolver o problema dos outros. Agora, esse culto que nós vamos fazer ao ar livre vai ser no mesmo lugar, e não foi combinado, viu? Não foi combinado. Eu encontrei o Guilherme no meio da rua do meu pai, e ele olhando a praça onde ia ser o primeiro culto, agora esse, dessa nova fase do caminho. Mas lá foi o primeiro culto que eu fiz, movido por esse sentimento, movido por essa sensação de que eu deveria ser instrumento para a salvação de alguém, porque eu tinha perdido meu primo e tinha perdido um amigo meu, um vizinho meu, que morreram os dois
na cidade de Alvorada, e eu na igreja, amém, aleluia, glória a Deus, irmão, no sábado, com a mão para cima, no culto jovem, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e meus amigos morrendo, e meu primo morrendo por crime, meu amigo morrendo assassinado, e eu, glória a Deus, irmão, aleluia, oh, amém, que amém, irmão, amém nada, eu quero esse poder, porque esse poder que eu digo que tenho, não alcançou meus amigos, não alcançou meu bairro, Jesus mudou o mundo, e eu não consigo mudar ninguém, e aí eu fui atrás, juntei com alguns amigos, poucos, porque geralmente são poucos, e juntei e fomos em busca disso. Mas uma coisa eu decidi no meu coração, e eu carrego isso até hoje, eu não ia embora daquele ambiente, sem antes experimentar aquilo e saber que eu tinha aquilo na minha vida. Foram dias de jejum, de oração, de entrega. Foi um ano que eu não experimentei, não fui em festa de ninguém, não fui em aniversário de ninguém, me tornei um recluso, apesar de andar com todo mundo, mas os meus momentos com Deus ninguém tirava, era prioridade, eu decidi que eu queria. E lá fui eu, com 18 anos, em busca disso, eu quis, irmão. Não tem nada de precioso em mim, não tem nada de bom em mim, não tem nada de importante em mim. A única coisa que tem em mim é que um dia eu descobri o Senhor e o seu poder. E eu decidi que eu ia experimentar isso, eu ia ter isso em mim. Foram anos de busca intensa, de oração, de jejum e de entrega, até o dia que num belo dia eu estava orando e uma coisa extraordinária aconteceu comigo. E de lá para cá coisas extraordinárias acontecem, porque a vida com o Espírito Santo é uma vida extraordinária. A gente ouve coisa que ninguém ouve, a gente percebe coisa que ninguém percebe, a gente fala coisas que são simples, mas tem um poder na vida das pessoas. E de lá para cá eu comecei a experimentar isso, porque eu descobri o que eu acabei de pregar hoje aqui para vocês. A minha pergunta hoje em oração é: em primeiro lugar, quem está disposto a suportar um até que de Deus para viver debaixo desse poder e dessa unção? Feche teus olhos, se você quiser, e se você é um desses, vem aqui na frente, eu vou orar com você. Quem está disposto a pagar, a suportar um até que de Deus para viver debaixo desse poder? Se você está disposto a isso, venha na frente, enquanto o louvor canta, venha na frente. Eu vou construir minha vida em si. Eu vou construir minha vida em si. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és nosso fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és
vou orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Isso, deixa o Espírito Santo fluir. Isso, sem pressa. Não tenha pressa não. O Senhor está falando ao meu coração que tem pessoas que há muito tempo não experimentam mais esse poder. Pessoas que já visitaram, já foram visitadas pelo Espírito Santo, mas há muito tempo vivem numa naturalidade, não sentem mais. Coloque a mão no seu coração, onde você estiver, não precisa vir na frente não. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração, ninguém está vendo você. Já foram tocados pelo Senhor, já foram mexidos pelo Senhor, mas há muito tempo não sentem a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando fortemente com pessoas hoje aqui. Se o Espírito Santo está falando com você, não endureça o seu coração. Isso. Feche teus olhos, tire sua mente aqui agora desse lugar. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O Espírito de Deus está aqui, o poder dele está aqui, ele falou que estaria. Feche seus olhos. Espírito Santo. Isso, chama pelo Espírito Santo, clama por ele. Diga: Espírito Santo, eu creio na tua palavra, eu quero. Eu quero. Diga: eu quero, Espírito Santo, eu quero. Eu quero. Isso. Coloque a mão no seu coração, diga: eu quero. Eu quero muito. Contemple esse ambiente espiritual da presença do Espírito Santo. É algo extraordinário. É extraordinário. Está ao alcance. Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus. Isso, levante a sua mão até que nada mais importe. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Isso, fala para ele, diga Espírito Santo, diga Espírito. Diga para ele, diga para ele. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. A igreja é tua, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Isso. Onde há profetas entre nós, há profetas, homens e mulheres que receberam o dom profético do Senhor. Quem já foi usado em profecia aqui, levante a sua mão agora. Onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Levante a sua mão, bem alto, profeta. Bem alto, profeta. Em nome de Jesus, agora. Agora, diga, eis-me aqui, Espírito Santo. Acenda o dom em mim, agora. Fala para ele, agora. Agora. Isso. Isso. Diga para ele, Espírito, ativa em mim. Ativa em mim a chamada profética. Acende a chama. Acende a chama. Acende a chama em mim. Acende a chama em mim. Santo Espírito de Deus, venha com teu fogo, venha com os teus milagres, nós te desejamos. Em nome de Jesus. Jovens e jovens adolescentes, venham aqui na frente agora. Renascidos em on fire, agora, corre aqui. Todos os jovens, os que não são daqui do caminho também, jovens cristãos. Venham bem aqui na frente. Deem as mãos. Onde vocês estiverem, dê as mãos aí. Venham todos, jovens adolescentes, todos. Não fica ninguém aí. A palavra diz: os casados cuidem das coisas da casa, os solteiros cuidem das coisas de Deus. Jovens casais também, que não têm filhos também. Deem as mãos, se abracem. Enfim, Vem com tua glória, mostra o teu poder. isso. Agora comecem a clamar pelo Espírito Santo agora. Chamem por ele. Chamem por ele. Chamem pelo Espírito Santo. Eu quero. O Espírito Santo, eu quero. Minha vida só vai ter sentido depois que eu te encontrar, Espírito Santo. Espírito Santo. Isso, agora, clame, fale com ele, peça. Espírito Santo, na tua presença aqui, Senhor, eu
Eu te peço, Pai, comece agora a incendiar os corações dos teus filhos, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, a tua palavra já foi pregada aqui, e nós sabemos, Senhor Jesus, que está liberado. E sabendo, Senhor Jesus, que está liberado, eu te peço agora, Senhor Jesus, ajuda os teus filhos a acessar esse poder que já está liberado sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, desce aqui agora, Senhor Jesus, com o peso da tua glória. Ah, Espírito Santo, nós te desejamos em nosso meio, Senhor. Vem incendiar aqui corações, Pai. Venha com o teu chamado, Senhor Jesus, sendo despertado em corações aqui, Senhor. Venha reavivar, Senhor Jesus, dons, Senhor Jesus, espirituais no nosso meio, Senhor. Venha despertar aqueles que estão, Senhor Jesus, com a chama do Espírito apagada. Pai, nós te pedimos, venha com o teu fogo, Senhor Jesus. Venha com o teu fogo, Espírito Santo, sobre nós. Você que é batizado com línguas estranhas agora. Você que é batizado com línguas estranhas agora. Você que é batizado com línguas estranhas agora. Fale somente esse idioma agora. Receba novas línguas. Novas línguas, novas línguas, novas línguas agora. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, começa a pedir agora: Senhor, eu quero ser batizado com teu fogo, Senhor. Eu quero ser batizado com o teu fogo, Senhor. Eu quero ser batizado com o teu fogo, Senhor. Venha com o teu fogo sobre nós. Venha com o teu fogo sobre nós, Espírito Santo. Através de mim, Senhor. E eu vou ficar aqui até que o Senhor venha, até que o teu Espírito Santo venha sobre mim, até que o Senhor venha sobre o meu coração e me incendeie. Eu não saio daqui, eu não aceito sair daqui sem receber o seu toque, Jesus. Eu quero o teu toque, Jesus. Diga comigo, diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo, em som de Pentecoste, em som de Pentecoste. Diga: e enche-me de novo, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. Igreja, o Espírito
Espírito Santo está se movimentando sobre a igreja. Ainda não é o fim, ainda não acabou. Espírito Santo, nós oramos agora, Pai. Nós pedimos por mais da Tua presença, mais da Sua presença. Feche os olhos aí no seu lugar agora. Feche os olhos no seu lugar aí. Comece a clamar pelo Espírito. Espírito Santo, derrama do teu fogo. Fogo do Espírito. Aumenta o nível da Tua presença no nosso meio, Jesus. Nesse momento, eu vejo nitidamente como se o Senhor estivesse passeando no meio da sua igreja, anjos do Senhor caminhando, voando, passeando no meio da sua igreja. É noite de o Senhor renovar o chamado na sua vida. O Espírito Santo está renovando, está trazendo um novo ciclo, um novo ambiente de renovação para a sua vida. Você que está me olhando agora, irmão, você tem duas opções. Ou você entra nesse ambiente de adoração, ou você entra nesse ambiente que nós estamos aqui. Ou você sai pelaquela porta como se nada tivesse acontecido. Mas existe no nosso meio uma disponibilidade do Senhor em derramar da sua presença. Comece a receber agora da presença do Senhor. Espírito Santo, vai renovando agora a tua igreja, Pai. Eu oro agora para que a voz profética que se calou no nosso meio, Jesus, ela venha sendo trazida novamente, Pai. Eu oro agora para que todo bloqueio no ouvido, todo bloqueio na mente seja quebrado no poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba de Jesus, receba a presença do Senhor nessa noite. Vamos declarar essa canção. Cantando. Mais forte, irmão. Enquanto você canta, o Espírito passeia no nosso meio. Sim, Jesus.